Não basta ser humano, é preciso ser um ser humano humanizado. Olá, eu sou o psicanalista Marcos Vinícius e esta é mais uma das minhas reflexões que eu posto diariamente no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, passe a me seguir. marcosvinicius.psi, Marcos com U, ok? Lá você vai encontrar muitas dessas minhas reflexões. Então, o que eu tenho a dizer sobre esta reflexão? Então quer dizer que não basta ser um ser humano. Eu brinquei um pouco aí com as palavras, foi de propósito. Mas vamos lá. O que é ser um ser humano? Para você entender bem essa reflexão, você precisa entender que nós viemos de uma espécie mais primitiva. Vamos colocar que o ser humano veio num processo de evolução, o que seria saindo de uma espécie mais animalesca, mais animal, para uma espécie mais social, que na verdade é a tal humanidade, se tornar humano. Então a gente diz que não nascemos humanos, nascemos animais e nos tornamos humanos, na verdade, quando vivemos na construção social. Bom, isso é um tema bastante extenso para entrar em pormenores. Mas de antemão, partindo da ideia que se tornar humano, é uma construção social, porque nós nos tornamos homo sapiens e depois um homo faber. Vamos entender, o homo sapiens é aquele que sabe, na verdade, aquele que tem consciência de si mesmo. Como primitivos, nós humanos não tínhamos consciência, autopercepção, racionalização de maneira tão elaborada. O ser humano foi evoluindo de maneira que ele passou a ter uma percepção melhor de si. Eu existo. Como dizia Descartes, penso, logo existo. Só que o homem começa então a evoluir, fabricando, né? Aí chamamos homo faber, né? O homem que fabrica. Ele começa a criar instrumentos para tornar a sua sociedade melhor, sua vida melhor. Agora ele não precisa todo dia caçar o homem. Não, o homem já começa, o ser humano já começa agora a criar refrigeração. Claro que teve outros métodos anteriores, né? Mas de qualquer jeito cria aí, depois com o tempo, a refrigeração. O ser humano foi avançando, criando vários tipos de instrumentos que facilitou. A cadeira que eu estou sentada foi uma criação para facilitar. O homem começou a fabricar o telefone. Claro que estou falando de uma coisa muito mais moderna, muito mais adiantado, mas teve já desde o homem primitivo criando coisas, ferramentas, né? Isso aqui tudo são instrumentos. Só que, então isso tudo nos tornou humanos. Então, essa construção social. Só que quando a gente fala de humanizar o ser humano, é que agora eu não sou apenas um ser que se conhece. Eu não sou apenas alguém que tem um homo sapiens, alguém que tem consciência da sua própria existência. Mas a gente precisa se humanizar para saber da existência do outro. E não mais só apenas da existência, mas também de conseguir me relacionar, deixa eu baixar aqui o volume, de conseguir me relacionar com esse outro de maneira mais afetiva. Então esse humanizar o ser humano, na verdade, é torná-lo mais sensível ao outro. É conseguir interagir não apenas com o outro, interagir, conversar, mas ter uma conversa também, uma relação intersubjetiva, entender-me e entender o outro, ter a empatia, ter uma relação onde eu também penso no outro,
onde eu respeito o outro, onde eu não quero apenas o meu bem, mas o bem do outro. Não basta estar bem para mim, tem que estar bem também para o outro, sabe? Essa consciência social, esse se importar com a dor alheia, esse cuidar do outro. Vamos dizer que esse ser humano está se humanizando. E eu lembro de uma outra reflexão, que eu lembro agora, que eu disse, tenho a impressão de que os seres humanos estão se animalizando e os animais estão se humanizando. É preciso que a gente continue no processo de humanização, de continuação, de continuar se tornando humano. Não apenas porque agora temos autoconsciência, a percepção da própria existência, mas a evolução desse ser humano se dá quando ele tem consciência ecológica, consciência social, entende? Quando eu percebo que eu estou conectado com o todo, com a natureza, e quando eu falo natureza, inclui o outro ser humano, inclui, sabe, o planeta e tudo que há nele, sabe, os objetos, as pessoas, os animais, as plantas. Quando a gente começa a ter essa percepção tão mais ecológica, no sentido mais pleno, mais sistêmico, a gente pode dizer que a gente está se humanizando. Eu já tive um período da minha vida um pouco mais animalesco da minha vida, mais primitivo, ainda no nosso século, né? Ou pelo menos, na verdade, nós não nascemos prontos, como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella. A gente está se fazendo. Novamente me lembro da escultura, né? Self-made man, que é o homem que constrói a si mesmo. Quer dizer, aquele que se constrói. E, na verdade, eu estou no processo de autoconstrução, de humanização. Eu diria que nós não nascemos humanos, mas nos humanizamos com o passar do tempo. Mas, infelizmente, minha gente, alguns vão se animalizando, voltando, regredindo a um estado animal, onde as pessoas se ferem umas às outras, agride verbalmente, não se importa, sabe? Trata o outro como se fosse, sei lá o quê. Eu nunca mais digo como se fosse animais, porque não se trata animal de maneira ruim, perversa, embora há quem faça. Então a ideia dessa reflexão é: eu não quero só existir, eu não quero só ter consciência, né? Eu não quero ser só um homo sapiens, eu não quero ser só um homo faber, aquele que fabrica, palavras que vêm do latim. Eu quero ser humano, humanizado, entende? Não só humano, alguém que saiu do mundo animal e se tornou um humano porque agora ele fabrica, ele tem autoconsciência e só. Eu quero continuar evoluindo. O meu processo de humanização não cessou, continua. Eu trabalho ajudando pessoas a se humanizarem. Mas não há um momento que a gente chegou ao ápice. Até porque essa humanização ela é também complexa, porque tem todo um equilíbrio, né? Tem toda uma busca de equilíbrio, né? Então, assim, a ideia que eu estou querendo passar aqui nessa reflexão é a ideia de continuar no processo de humanização, de olhar para o outro, de olhar para o todo, de pensar que quando eu faço barulho aqui no meu espaço, eu tenho que me preocupar se não está afetando o vizinho, sabe? Porque tudo que eu faço afeta o outro. Então, esse respeito ao outro, sabe? Que muitos não têm essa consciência, esse pensamento de coletividade.
É um pensamento apenas singular, sabe? A gente precisa entender que somos plurais. Aliás, eu sou singular, mas estou na pluralidade. Eu estou num coletivo. Entende? Eu não sou, por mais que se eu venha morar sozinho, eu não sou tão sozinho assim. Eu tenho vizinhos. Eu tenho relações interpessoais. Eu não posso ignorar o outro. Você não pode viver dizendo que não se importa com ninguém, que dane-se o mundo, dane-se todo mundo. Não existe isso. Se você vive assim, você está no mundo primitivo ainda. Vamos evoluir? Vamos progredir? Vamos continuar nesse processo? Esse é o meu recadinho de hoje. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa seus comentários, vamos interagir. Isso é muito importante para que esse vídeo vá muito mais longe, tá bom? É importante o seu like e compartilhe muito esse vídeo, pois ele pode ajudar muitas pessoas. E se você quiser me ajuda em terapia para lidar com essa situação que eu trouxe aqui, ou outros problemas emocionais, entre em contato pelo WhatsApp, prefixo 21 991 90 8086. Chame no WhatsApp, marque sua terapia e se você precisa dessa ajuda ou outras formas de ajuda, tá bom? No sentido de terapia. Um grande abraço, a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!